Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda à quinta sessão do nosso ciclo de debates Viva Unesco. Todas as conferências que já foram realizadas estão disponíveis no canal do Unesco no YouTube. A primeira, que foi com o Dr. Pedro Barbosa, sobre vacinas, depois a da doutora Albertina Duarte, sobre saúde do adolescente. Homero Giacomini falou sobre o pasquim da pandemia, democracia e saúde fragilizadas, e na semana passada a doutora Ana Malik, que conversou conosco sobre compliance na saúde. Visite as gravações, são relevantes, são momentos importantes para todos tomarem conhecimento. Esse ciclo de debates e a conferência de hoje é uma iniciativa do Unesco, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, que há 33 anos contribui para o fortalecimento da saúde coletiva, da saúde pública e do SUS em nosso país. Nós queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Quem estiver assistindo pelo YouTube, favor curtir, clicar ali no positivo, e porque isso permite aumentar a visibilidade do ciclo de debates nas redes sociais. Mas, além disso, visite e leia as considerações e o nosso breve histórico que está lá nesse material que está à disposição de todos. Há 3 meses, e a história é curta, desde julho, quando se realizou o 5º Congresso Paranaense de Saúde Coletiva e Saúde Pública, foram 800 participantes. Foi o primeiro evento em modelo virtual. 600 deles participando de 25 minicursos. Simultaneamente, a 7ª mostra de pesquisas e de relatos de experiência em saúde. Quase 400 trabalhos foram apresentados. 28 deles foram premiados. Nós realizamos também mais uma edição do Prêmio Inova Saúde Paraná. Essas conquistas, no entanto, foram muito importantes do ponto de vista de produção do conhecimento, de participação, de público, mas financeiramente nós tivemos um baque que levou o Unesco a praticamente fechar suas portas. Decidimos pagar os prestadores de serviço, ainda assim não integralmente como se pensava, mas houve negociações, e com isso a diretoria, que renunciou naquele momento, logo após o Congresso, decidiu quitar todas as despesas e, com isso, exauriu o fundo de reserva, que não era muito grande nesses 7 anos, algo em torno de R$75 mil. Nós decidimos, então, com o apoio de um pequeno grupo muito valoroso, que eu gostaria de registrar para agradecer, reconhecer o agradecimento, além dessa equipe de retaguarda aqui para o trabalho que a gente está se realizando das conferências, como a de hoje, que é composto pelo Ivan, pelo André, pelo Henrico, nós temos também a participação da Lígia Barroso, do Marcelo, do William Santin, da Ciliane Carla Sela, da Beth, da Cristina, da do Zaqueu, e também da Bruna, da Thaís e da Laudicena, da Lau. São pessoas que a gente quer novamente, mais uma vez, agradecer pela participação e pelo apoio. Sem vocês não estaria nada disso acontecendo. Enfim, foi com esse pequeno grupo que nós decidimos dar continuidade. O projeto vai até o dia 15 de novembro, essa campanha SOS Saúde. Se nós tivermos sucesso, nós chegaremos no dia 30 de novembro, já está convocada no edital, na página da internet do Unesco, nós temos a assembleia marcada. Se, infelizmente, não conseguirmos atingir as metas, nós cumpriremos a decisão da Assembleia de setembro e faremos a dissolução do Unesco. Estamos, no entanto, esperançosos e lutando para que isso não aconteça, e no dia 30, ao invés de dissolver, a gente eleja uma nova diretoria renovada, com gente disposta a dar continuidade a esses 33 anos de atuação. O ciclo de debates hoje tem a grata satisfação de contar com um participante muito querido e ilustre da saúde pública do país,
e aqui nosso do Paraná também, porque são várias as participações e o doutor Gonçalo Vecina Neto vem dando a saúde, o desenvolvimento da saúde paranaense, seja do setor público, do terceiro setor, seja da iniciativa privada. Ele é médico, mestre em administração, com concentração em saúde pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. O Gonçalo atuou como secretário municipal de saúde em São Paulo. Foi o primeiro presidente, fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da nossa Anvisa, tanto serviço vem prestando ao país, e foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês, recentemente, durante cerca de 10 anos. Por último, registrando, o currículo dele é muito maior que isso, mas a gente fez uma síntese, o Gonçalo continua professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde ele trabalha desde 1988. O tema que nós encomendamos ao Gonçalo foi a gestão da saúde e as perspectivas das organizações públicas, privadas do terceiro setor, agora com a pandemia caminhando para o seu encerramento. Ou seja, após a pandemia, como é que ficam as organizações, caro professor Gonçalo? A palavra é sua, gostaríamos de registrar mais uma vez o agradecimento pela sua disposição. Eu queria iniciar falando e prestando a minha homenagem ao Márcio, a esses batalhadores aí, por tentarem levar longe esse sonho do Inesco. Eu brinco que o Márcio é um combatente que volta e meia pega as coisas destruídas e reconstrói as coisas. Já fez isso várias vezes com o SEBS e agora com o Inesco. E eu darei todo o meu apoio para que o Inesco sobreviva e continue sendo uma instituição importante para a saúde pública do Paraná. Eu estou fazendo a minha contribuição para o Inesco. Não é só através dessa live. Eu acho que todos vocês que estão assistindo têm a obrigação de construir a vitalidade necessária para o Inesco. A saúde pública do Paraná precisa do Inesco e, portanto, precisa de vocês. Então, um dos construtores da comunidade europeia, do que é hoje lá a União Europeia, eu não me lembro o nome dele, Manet, se não me engano, em francês, ele tinha uma frase que eu acho lapidar. Nada se constrói sem os homens, porém a perenidade só vem através das organizações. Então, não se esqueçam, precisamos das organizações. E o Inesco é uma bela de uma organização. Bom, feito o comercial, vamos para a discussão propriamente dita. Né? Esse tema é um tema extremamente controvertido, né? Porque ele discute coisas que a gente não gosta de discutir. Ele discute a questão do lucro, ele discute a questão do capitalismo, ele discute uma questão que a gente fala, que é a questão da privatização. Discute a questão da terceirização. Então, são palavras que nós não gostamos de ouvir na área da saúde. E aí nós esquecemos o ensinamento de um dos grandes sábios do século passado, Deng Xiaoping. Perguntado a ele se gostava dos gatos pretos ou pardos, ele dizia que gostava de gatos que caçassem ratos. Então, nós temos que imaginar que nós estamos aqui no setor saúde, né? Nós queremos o que do setor saúde? Nós queremos que o setor saúde transforme a vida das pessoas. O setor saúde é um instrumento de construção de igualdade social, que é o grande problema da sociedade brasileira, a desigualdade social.
com o setor saúde, nós podemos dar uma contribuição importante para isso. Só que nós temos que ter eficiência. Né? O que é eficiência? Eficiência é a capacidade de fazer o que deve ser feito, portanto, de ser eficaz, mas maximizando a utilização dos recursos. Então, eficiência não significa sacrificar a eficácia. Eficiência significa, em não sacrificando a eficácia, fazer mais, com a quantidade de recursos disponíveis. E aí, vou dar um passo atrás e perguntar qual é o conceito de gestão? O que é gerenciar, administrar, gerir? Né? Tudo isso para mim é sinônimo. Depois da reforma Bresser, em 1998, tem muita gente falando na administração gerenciada, no gerencialismo. Bobagem. Né? Vamos simplificar, porque senão a gente fica perdido no meio desse cipoal aí. Então, o que é gerenciar? Gerenciar é alcançar objetivos através da mobilização de recursos. O que nós temos que fazer? Para que existem as organizações? As organizações existem para que seus objetivos sejam cumpridos. Nenhuma organização existe sem objetivo. Toda organização e a sociedade, a existência da sociedade, é um fato só explicável pelo fato de existirem organizações. Só pessoas não seria suficiente. Pessoas não são capazes de produzir o que é necessário para a sociedade viver. Essa questão dos artesãos pré-revolução industrial passou, não tem mais espaço nos dias de hoje. Então, precisamos de organizações. Precisamos de organizações para que as sociedades consigam se reproduzir e viver. E as organizações precisam atingir seus objetivos. E para atingir seus objetivos, elas precisam ser geridas, administradas. E, de novo, o que é gestão? Gestão é mobilizar recursos para atingir os objetivos. Lógico que tem um monte de coisa no meio do caminho. Tem planejamento, gestão de processo, gestão do conhecimento, tem um monte de coisa. Agora, resumidamente, gerir é mobilizar recursos para atingir os objetivos. Muito bem. Como é que a gente faz para mobilizar recursos na administração pública? Na administração pública, para mobilizar recursos, nós, basicamente, o que fazemos é licitar. Porque não existe outro jeito. Só licitando a gente mobiliza recursos. Só que a administração pública, para licitar, ela tem que realizar um conjunto de procedimentos. E a definição de licitação é um procedimento administrativo, ou seja, um conjunto de fatos que eu tenho que desenvolver na administração pública. Então, é um procedimento administrativo que, ao mesmo tempo, garante a escolha da melhor proposta e garante a isonomia a todos aqueles que querem vender para a administração pública. Esse segundo componente é o componente mortal, né? Garantir a isonomia. Querer escolher a melhor proposta, todo mundo quer. Agora, garantir que todos aqueles que queiram vender para a administração pública consigam participar em condições de isonomia, mata a possibilidade de você negociar. E estende o prazo de uma forma dramática para você comprar. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no qual eu trabalhei durante 27 anos, fui presidente da comissão de licitação durante 5 anos. Eu conheço muito bem essa questão da licitação. Tem um livro escrito também sobre licitações. Então, o Hospital das Clínicas, hoje, em tempos de leilão eletrônico, tem um estoque de 90 dias. O Hospital Sírio-Libanês, que eu tive a graça de dirigir durante 10 anos,
comprava de uma maneira estupenda. Não tinha compra pelo dedo, nós fazíamos seleção para todas as compras. E nós tínhamos os preços melhor. Tinha um clube de compras numa instituição chamada ANAP. O Hospital Sírio-Libanês comprava 7% do total de suas compras pelo clube de compras da ANAP. O resto ele comprava tudo pessoalmente. Por quê? Porque comprava melhor do que o clube de compras de uma instituição que tem 120 hospitais. Porque nós tínhamos um poder muito grande de compra no mercado. Eu não comprava com o dedo, fazia seleções. Seleção é uma licitação sem isonomia. O estoque do Hospital Sírio-Libanês era de 22 dias. O estoque do HC, 90 dias. O estoque do Hospital Sírio-Libanês, 22 dias. O que é estoque? Estoque é dinheiro parado na prateleira. É dinheiro que não está a serviço de produzir o que a organização sabe fazer. Os japoneses da Toshiba inventaram uma forma de gestão chamada de zero estoque. Por que zero estoque? Porque quando eu tenho dinheiro parado em estoque, eu produzo menos. É lógico que é muito difícil fazer um modelo de produção de zero estoque. Você precisa ter fornecedores, e custa mais caro ter fornecedores que entregam na sua linha de produção. Mas esse mais caro é compensado pela sua capacidade de atender mais prontamente às solicitações do mercado. Então, essa coisa de comprar através de licitações prejudica bastante a administração pública. A outra questão é que para mobilizar recursos, eu preciso de gente. Né? Como é que eu faço com gente? Desculpa, estava matando um pernilongo. Como é que eu faço com gente? Gente é concurso público. O que é concurso público? É 1 ano. Qualquer concurso público demora 1 ano para ficar pronto. Não tem jeito de ser diferente. Quanto tempo eu demoro para contratar na iniciativa privada? O Hospital Sírio-Libanês tinha 6.000 trabalhadores. E tinha uma rotatividade de mais ou menos 60 pessoas por mês. Pessoas que eu mandava embora e pessoas que queriam ir embora. Né? Eu mandava embora os trabalhadores, mandava embora. Todo mês tinha uma média de 60 demissões. Uma parte porque queria, outra parte porque o hospital mandava embora. Por quê? Porque não estava produzindo, porque não estava dando certo, mudou a vida do cara, ele não queria mais. Essa é uma outra questão importante. A estabilidade do servidor público. Eu acho que o servidor público deve ser estável quando é função de Estado. Se não é função de Estado, distribuição da justiça, segurança pública, coleta de impostos, polícia, não vejo por que estabilidade. Essas são coisas que nós temos que discutir, temos que conversar sobre essas coisas. Temos que aceitar essas discussões. Nós tratamos essas coisas como tabus. E aí não tem jeito. Como tabu, como religião, não tem saída. Então, a admissão de um trabalhador num hospital como o meu, sírio-libanês, demorava 20, 30 dias. Todos eram feitos através de seleção, entrevista, exame médico, tudo direitinho. Para a escolha do melhor trabalhador, que depois ia passar por um processo de capacitação, enfim. Pois bem, mobilizar recursos na iniciativa privada significa isso, contratar em 20, 30 dias, comprar em 20 dias. Isso faz muita diferença quando eu quero aumentar a minha eficiência sem perder a eficácia. A administração pública não consegue dar essas respostas. Administração direta, impossível. A administração indireta, vamos discutir. Né? As autarquias, com certeza, não são uma solução para nada. Da mesma forma, as fundações estatais de direito público. O Paraná é um estado que teve uma experiência com a Fundação Estatal de Direito Privado durante décadas, que foi a Fundação Caetano Munhoz da Rocha, que a Constituição de 88 transformou em uma autarquia.
E aí veio o governador, aí, o Requião, e extinguiu a fundação. Ele extinguiu porque ele é um pouquinho grosseiro, com todo o respeito de quem gosta dele. Né? Mas, de qualquer forma, ele extinguiu e não colocou nada no lugar. Só mais recentemente o Paraná voltou a criar fundações estatais, agora de direito privado, de acordo com a possibilidade aberta pela emenda constitucional 19 lá da reforma Bresser. E tenho tido notícia de que as fundações estatais de direito privado do Paraná estão funcionando de forma muito adequada. Elas usam CLTistas e elas usam procedimentos mais simples para licitar. Então, é uma alternativa que está funcionando. Neste momento, nós estamos participando de uma experiência também no Ceará. O Ceará resolveu criar uma fundação estatal de direito privado para gerenciar um conjunto de hospitais novos que foram construídos para regionalizar a atenção hospitalar no estado do Ceará. Está começando a funcionar nesta semana. Tenho muita esperança de que dê muito certo. Né? Estou trabalhando com esse pessoal dessa fundação aí. Existem outras alternativas. Né? Tem a alternativa do hospital da rede Sara Kubitschek. A rede Sara era constituída por uma fundação estatal de direito privado, que era a Fundação Sara Kubitschek. A Constituição de 88 transformou essa fundação em autarquia. E, na época, o Campos da Paz, que era o diretor-geral lá desse hospital público, é uma rede, são 4, 5 hospitais, ele resolveu achar uma alternativa. Ele achou uma alternativa meio esdrúxula, que é uma personalidade jurídica que existe no direito administrativo brasileiro, muito pouco usada, particularmente na saúde, que se chama serviço social autônomo. O que é um serviço social autônomo? Para tornar simples uma discussão que seria complexa, é o SESC, SESI, SENAI, o Sistema F. O Sistema F são serviços sociais autônomos. Transformou a rede Sara em um serviço social autônomo. É elitista, não concursa, não licita. E é um sucesso a rede Sara. Né? Então, tem hospitais no Rio de Janeiro, tem hospitais em Salvador, tem hospital em Brasília e, se não me engano, em Fortaleza. Outra alternativa, a empresa pública. É uma alternativa? É uma alternativa. Já foi usada na saúde uma vez até hoje. O Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um hospital empresa pública, igual a Petrobras, igual ao Banco do Brasil. Não licita e não concursa e os trabalhadores são seletistas. Ele foi criado em 1970, em plena ditadura, pelo Médici. Médici que foi inaugurar lá o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Funciona até hoje como empresa pública. É o único hospital empresa pública do Brasil. Também no Rio Grande do Sul, não sei porquê, temos também uma outra situação inédita, que é uma sociedade de economia mista. A rede hospitalar, que é composta por um grupo de hospitais, e eram de um serviço médico que abriu falência, devia para o INSS e foi absorvido pelo INSS e transferido para o Ministério da Saúde, porque é uma rede com 1.800 leitos, são 3 hospitais com 1.800 leitos, e é muito importante para a assistência à saúde de Porto Alegre. É o Grupo Hospitalar Conceição. É uma SA, uma sociedade por ações. É uma empresa pública, tecnicamente falando, que também funciona ainda muito bem. Lógico que, no caso do Grupo Hospitalar Conceição, durante um determinado período, ele foi entregue ao Centrão.
Então, não foi a este Centrão, mas era o Centrão do tempo. E o que que deu? Deu roubalheira, né? Claro que deu roubalheira. Qualquer coisa que o homem faça, se não tiver controle adequado, transforma-se em corrupção. O homem transforma isso em corrupção. Então, tem que ter controle adequado. Veja agora de pouco, nós tivemos aí a emergência sanitária, a Lei 13.979, né, que permitia que se fizesse compra sem licitação. Comprar um respirador de loja que vende vinho. Lógico, superfaturado, né? Não tem nenhum segredo. E agora está começando a colher os frutos, estão prendendo os governadores, o outro lá estava escondendo dinheiro na cueca, enfim, né? Nenhuma surpresa, tá certo? Infelizmente, para o nosso Brasil varonil, nenhuma surpresa. Um dia chegaremos a ser um país mais civilizado, se nós quisermos. E o caminho da civilização passa por ter um setor saúde melhor do que o que nós temos hoje. Portanto, mais eficiente. Ok, tem essas alternativas dentro da administração pública. E fora da administração pública? Uma alternativa que existe, mas é esdrúxula, é a da Fundação de Apoio, como a Fundação Zerbini, como eram as fundações de apoio dos hospitais universitários. Todos os hospitais universitários, aí no Paraná, tem a Universidade Federal do Paraná, né? Tem um hospital universitário. O Hospital Universitário do Paraná tem uma fundação de apoio. Essa fundação de apoio do Hospital do Paraná, da Faculdade de Medicina do Paraná, ajudava compras e contratações. Era uma fundação privada, instituída por professores da Universidade Federal do Paraná, para ser o apoio de funcionamento do Hospital Universitário do Paraná. Todas as 44 universidades federais do Brasil tinham uma fundação de apoio para ajudar o hospital universitário. Para quê? Para comprar mais rápido e contratar mais rápido. Qual é o dinheiro que entrava aí? O dinheiro que vinha da prestação de serviço do SUS. Entrava na fundação de apoio. A fundação de apoio contratava agente seletista e comprava. E eles iam trabalhar no hospital universitário. O Ministério Público do Trabalho Federal achava que esses trabalhadores tinham que ser servidor público. Não podiam ser seletistas da fundação. E moveu uma ação durante muitos anos contra o governo federal, o MEC, e lá pelas tantas, durante o governo Dilma, abriram as pernas. Abriram as pernas e falaram: a solução é criar uma empresa pública. E criaram a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que fez o quê? Uma coisa bem moderna, em 2017, 2020, uma coisa bem moderna, atual, que foi centralizar a gestão dos 44 hospitais universitários em Brasília, num único órgão. Uma loucura. É uma empresa pública, portanto, não licita e não concursa. Mas é uma empresa pública que centralizou, tirou das universidades federais a gestão dos seus hospitais universitários. Uma excrescência. De qualquer forma, existiam as fundações de apoio, não foram extintas, continuam ajudando as universidades, né? Mas hoje estão limitadas, né? Tem aí a Fundação Zerbini, em São Paulo, a Fundação Faculdade de Medicina também, na USP, a Unicamp, a Unesp, a Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina da USP, todas elas têm fundações de apoio. Fundação privada, instituída por um grupo de professores, e qual é a função da fundação de apoio? Apoiar o hospital universitário. Só. Não pode fazer outra coisa. E tem dado excelentes resultados até hoje. O INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, foi eleito o melhor hospital de cardiologia da América. O melhor hospital de cardiologia da América. O que ele tem? Uma fundação de apoio. Porque se fosse depender da autarquia HC, ele não conseguiria a velocidade que ele precisa ter para comprar, para contratar, para repor pessoal que a autarquia HC não consegue ter. É impossível. Ponto. Não dá para fazer. Eu já fui diretor de hospital público muitas vezes.
É dificílimo ser diretor de hospital público. Por quê? Porque tem que listar e tem que concursar. E a velocidade das coisas na saúde é diferente da velocidade das coisas na educação. Então, as universidades, que são fundações estatais de direito privado, de direito público, ou que são autarquias, conseguem sobreviver, porque a educação tem uma dinâmica diferente. A dinâmica da educação não é a dinâmica da saúde. Num hospital, a dinâmica da saúde é de 4 em 5 dias. Os pacientes entram e saem, precisam daquelas coisas, precisa consertar as máquinas, precisa ter a manutenção em dia. A dinâmica de uma instituição que funciona 7 dias, 24 horas por dia, é muito diferente da dinâmica de uma instituição que funciona de segunda a sexta no horário comercial, como é o caso das escolas, que tem um ciclo de produção anual. É outro departamento. Então, essas são alternativas. Existem mais alternativas. Existem as organizações sociais, existem as OCIPs e existem as PPPs. Vamos começar pelo fim, a PPP. PPP o que é? Uma parceria público-privada. Qual é a principal característica de uma parceria público-privada? Ela remunera o capital. Então, você chama um cara para fazer uma aplicação numa atividade estatal, ele põe dinheiro lá e o Estado remunera o dinheiro que ele pôs, mais um lucro. Lucro. Né? É como as concessões hoje das estradas. Né? As estradas que são pedagiadas, elas foram entregues para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai lá, põe um dinheiro a mais, constrói as praças de pedágio, recapeia as estradas, e aí ela passa a cobrar o pedágio. Uma parte do dinheiro do pedágio vai para o Estado. Para quê? Para administrar a rede de estradas não pedagiadas. Né? Pagar a rede de estradas secundárias. E o grosso do dinheiro vai para quem? Vai para o dono da concessão, que mantém a estrada funcionando direitinho e lucra. E lucra. Esse é o grande problema das PPPs, o lucro. A primeira PPP do Brasil foi criada no governo Jacques Wagner, na Bahia, né? Sola secretário, no final do primeiro mandato do Jacques Wagner. Chama-se Hospital do Subúrbio. Ele terminou de construir o hospital, estava na véspera de eleição e não tinha dinheiro nem condição de equipar e contratar pessoas para trabalharem no hospital. Aí falaram para ele, olha, tem um negócio chamado PPP, né, mediado por lucro. Ele quase teve um infarto, mas ele falou, ou eu faço isso, ou eu não serei reeleito. Fez uma licitação, cujo martelo foi batido na Bolsa de Valores de São Paulo, e uma empresa da Bahia ganhou a licitação. Está até hoje prestando serviço lá no Hospital do Subúrbio. É remunerada por tudo que ela faz, o Estado paga. Agora, tudo que ela faz é o que o Estado manda fazer. Ela não faz o que ela quer. A política é determinada pelo Estado. O Estado manda fazer e ela faz. E recebe todo o dinheiro investido, ela recebe de volta. E mais lucro. É o melhor hospital da Bahia. De longe é o melhor hospital da Bahia. E é um dos bons hospitais do Brasil. Graças ao quê? Graças à PPP. Aí criaram mais uma PPP em Belo Horizonte, lá, está funcionando. Em São Paulo tem mais 3 PPPs, uma em Sorocaba, uma em São José dos Campos, e outra, não sei onde é a terceira, não me lembro agora. Mas o modelo é esse. O grande problema é pagar o lucro. Né? Mas nós vivemos um sistema capitalista. Né? Qual é a outra alternativa? São as organizações sociais. O que é uma organização social? Uma instituição filantrópica que, dado um chamamento público, é credenciada para se transformar em organização social. E aí, ela pode ser convidada
a fazer uma proposta de gestão de um hospital estatal, de um serviço estatal qualquer. E a organização social recebe isso para fazer a gestão. Quem define o quê? O Estado. O que a organização social ganha? Nada. Opa, como não ganha nada? Não ganha nada. É uma organização sem finalidade lucrativa. Uma organização sem finalidade lucrativa não lucra. 0 a 0. Ela recebe o que ela gasta. Essa é a regra. Então, hoje, quem é a organização social é uma instituição filantrópica, está na lei, que foi certificada pelo Estado e pode ser contratada sem licitação. Ela se compromete a entregar serviços. E como é que ela é remunerada? Ela não é remunerada. Ela recebe o que gasta. Mas qual é a vantagem que Maria leva? Então, o Hospital Sírio-Libanês é a organização social. Administra o Hospital do Grajaú, um hospital de 300 leitos na periferia de São Paulo. Administra o Hospital Infantil Menino Jesus, que fica aqui na Rua dos Ingleses, no centro de São Paulo, um hospital de 60 leitos de alta especialidade. E o Hospital Regional de Jundiaí, um hospital de 200 leitos. O que o Sírio-Libanês ganha administrando esses 3 hospitais? Nada. Mas por que ele administra? Porque é da missão dele. Faz parte da missão do Hospital Sírio-Libanês fazer isso. Pronto. O Hospital Sírio-Libanês não tem finalidade lucrativa. 100% do dinheiro que ele recebe, ele reinveste. Agora, não tem cabimento pegar o dinheiro do Estado para administrar o hospital do Grajaú e pôr no Hospital da Bela Vista, que é o hospital de rico. O Einstein administra o Hospital de Boi-Mirim, na zona sul de São Paulo. O que o Einstein ganha com isso? Não ganha nada. Não, tem que... ponto. Então, organização social funciona assim. As OCIPs são um tipo de organização social de menor porte. São entidades, ONGs. Uma ONG, o que é? Uma organização privada sem finalidade lucrativa que tem um objetivo qualquer aí. Esse objetivo, e tem um grupo de pessoas que é dono da ONG. As ONGs têm donos. Então, ela é dono da ONG e ela pode ser contratada pelo serviço público sem licitação para prestar serviço. Fazer o quê? Contratar pessoal para a estratégia da saúde da família, contratar pessoal para o SAMU, gerenciar creche, gerenciar escola, esse tipo de coisa. Quanto ela pode ganhar? Nada. Ela é remunerada porque ela faz. Ah, mas o dono da ONG pode prestar serviço? Pode prestar serviço se o serviço que ele prestar não for gerenciar, porque para gerenciar ele não pode ganhar. Por quê? Porque a ONG é sem finalidade lucrativa. É uma entidade filantrópica. Ah, mas deve ter muita sacanagem nessas coisas aí. Pode ter muita sacanagem. Aonde o homem entra, tem bagunça. Vejam as OSs no Rio de Janeiro. Tem um caso atrás do outro de dilapidação do dinheiro público. Agora, aqui em São Paulo, nós temos uns 40 hospitais sendo gerenciados por OS. Tivemos 2 casos de corrupção já, que foram afastados e as OS foram trocadas. Neste momento, estamos discutindo uma OS aí que está fazendo algum tipo de milagre. Ela está sendo discutida com a Secretaria de Estado da Saúde. Lógico que existe um olhar para essas experiências fora da administração direta ou da administração indireta autárquica, um olhar de que aí tem desvio, aí não funciona bem, aí é problema, porque nós não sabemos discutir essa história da privatização. Privatizar não é feio. Feio é não entregar assistência à saúde. Isso é feio. Ter um gato que não come ratos. Agora, de resto, eu espero eficiência e respeito à necessidade de que as entregas sejam realizadas.
Eu passei muito rapidamente por esse tema. Eu coloquei o que eu fiz um pequeno resumo aqui para caber meia hora. Então, neste momento, acaba a minha meia hora. Estou à disposição para levar as porradas que vocês quiserem dar. Excelente, Gonçalo. Acho que não vai ter muita pancada, não. Eu acredito que, enquanto você toma um gole aí no teu copo d'água, como dizia o nosso saudoso Gentili de Mello, conferência que é conferência tem copo d'água ou garrafa d'água sobre a Garrafa mesa. d'água. O Gonçalo, caros assistentes aí, caros participantes dessa promoção do ciclo de debates, é do mesmo tempo que eu, não, ele é bem mais novo, mas ele também pegou, durante anos, o professor Carlos Gentili de Mello, já falecido, que escrevia semanalmente, tinha um espaço na Folha de São Paulo, conquistado a duras penas, naquele período mais difícil em termos de liberdades, e ele escrevia sobre saúde, sobre política de saúde, assistência médica da Previdência Social, ele tinha toda essa discussão. Nós somos um pouco crias dele. Eu estava comentando com o Gonçalo um pouco antes, que ele está se saindo muito bem como um articulista da imprensa nacional, né? Com as publicações que ele tem feito regularmente, e não é fácil isso. Não faz só isso, faz tantas outras coisas, das aulas e faz assessorias e consultorias, e eu espero que você continue com essa missão, né? Continue com fôlego, porque com certeza isso está gerando, às vezes, muito mais do que os nossos cursos que a gente realiza de especialização, o pessoal vai lendo aí pelo país afora. Mas excelente a sua abordagem. Você escolheu, eu não imaginava que você fosse escolher essa passagem pelas várias modalidades de organizações, e aqui você está bem informado. Aqui no Paraná é isso mesmo, nós temos a FEAES, que é a mais antiga, é uma fundação estatal de assistência à saúde especializada, lá do município de Curitiba, né, que administra o Hospital Zilda Arnes e Programa de Saúde da Família e outras unidades básicas ou UPAs, eu não estou tão inteirado, e que tem ido muito bem. O diretor atual é o Cesifredo Paz, que é aqui de Londrina, aqui de Guaravera, né, um médico veterinário muito competente, consciente e preparado, e mais recentemente, já tem uns 4, 5 anos, a FUNEAS, Fundação Estatal de Assistência à Saúde, que é vinculada à Secretaria Estadual da Saúde. Ele também vem dando conta das suas várias frentes de atuação. Mas nós criamos aqui, eu digo porque eu ajudei um pouco, e você se lembra, eu fui visitar aí em São Paulo as organizações sociais, Santa Marcelina, as várias que eram gerenciadas, deve existir ainda. Eu fiquei uns 3, 4 dias visitando, junto com um grupo de pessoas aqui do Paraná. No Paraná tem também uma lei das organizações sociais, que não é só para a saúde, é também das outras áreas. Na saúde, por uma análise política que se fez na época, achou-se melhor não implementar a lei, as organizações sociais, e sim caminhou para o lado da fundação estatal. Mas na cultura, em outros setores, turismo, se não me engano, elas vêm prosseguindo. Mas eu que também esqueci, um pouco antes de você começar a falar, Gonçalo, de dar um aviso para você que pode estar interessado em fazer alguma pergunta, use o chat do Inesco no YouTube. Está sendo transmitido ao vivo a conferência do Gonçalo, e o Gonçalo, como daqui a pouco a gente já vai devolver a palavra para ele, nós temos aqui 3 ou 4 questões. Tem mais uma aqui que eu vou te passar, Gonçalo, porque também o nosso compromisso com você é não estourar o tempo, e vamos até às 20h33, no máximo, certo? Um pouquinho mais. Podemos um pouquinho mais? Opa, colher de chá é nada como um conferencista comprometido. Eu queria também, eu esqueci,
Eu sou um apresentador amador, né? Esqueci de agradecer a equipe que tem trabalhado, viabilizado essa conferência de hoje. Na retaguarda aqui atrás está o Ivan, o André, o Henrico, e mais atrás estão as pessoas daquele pequeno grupo que eu falei. A Lígia Barroso, o Marcelo, o William Santin, a Carla Sela, a Cristina e a Beth, da Visualitar, que fazem a programação visual, a Bruna, a Thaís e a Lau. São pessoas que... Muitas não são profissionais propriamente da saúde, Gonçalo. São pessoas que sempre trabalharam, ajudaram, são voluntários, às vezes são profissionais, às vezes recebem, às vezes não recebem. Nessa linha de trabalho que a gente espera, terminando essa campanha do SOS, institucionalizar de uma melhor forma. Mas eu gostaria de também aproveitar e falar aquilo que o Gonçalo já fez o comercial, muito obrigado, de que você que está aí, por favor, acesse o site, visite, entenda dos motivos, e se alguma daquelas alternativas de participação, de contribuição, couber no seu bolso, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer ninguém tirando leite das crianças, mas se puder contribuir, participe, porque isso é um investimento que tem retorno. Nós temos... Cadê aqui? Deixa eu ver, eu me perco um pouco, muito aparelho por uma vez só, né? Nossa, tudo isso? Olha, tem duas primeiras, aquilo que a gente comentou um pouco antes, tem a ver com a tua entrevista no Jornal da TV Cultura, foi ontem ou antes de ontem, né, sobre vacina e obrigatoriedade da vacina. Eu assisti, o Marcelo, meu filho, capturou lá e me mandou, eu gostei muito. Tem aqui, a gente até pensou em passar aqui, mas não é o caso. Quem quiser, a gente vai deixar no site do Inesco a entrevista sua na TV Cultura para quem puder. Diz aqui o Homero: boa noite, Gonçalo. Parabéns pelo seu artigo de ontem no Estadão. Estamos vivendo em nosso país um momento complicado também em relação às vacinas contra o Covid. O governo federal, por vezes, dá as costas para a ciência e para as recomendações da OMS. Não tem feito um trabalho de conscientização da importância da imunização contra o coronavírus. Qual é a sua posição a respeito? O que pensa que deveria estar sendo feito por nossos governantes nesses momentos para que o Brasil possa ter uma parcela importante de pessoas imunizadas, tão logo as vacinas sejam liberadas pela Anvisa? O que você pensa que poderia ser feito? Ele emenda aqui numa outra, que eu vou já colocar, porque tem o mesmo conteúdo, semelhante, aproximado. É imprescindível ouvir o Gonçalo como gestor e acadêmico, mas também na discussão da vergonhosa, ele chama Guerra da Vacina de 2020 e 2021. Após a exposição, gostaria que ele falasse a respeito. Você pode puxar uma conversa nesse sentido? Depois eu pego a Denise, o João Campos e o Flávio e a Francis, que fizeram também perguntas. E a Valéria Prockman, ótima, a Valéria sempre presente. Diga lá. Bom. Primeiro, esse bolsodorianismo que nós estamos vivendo é uma vergonha, né? Bolsonaro e Dória são duas vergonhas, né? O Bolsonaro, porque é um idiota, e o Dória, porque é um oportunista que está pensando em 2022. Né? Isso tem que fazer a gente pensar e o que a gente vai fazer para eleger algum presidente que possa tirar o Brasil desse atoleiro no qual nós estamos. Bom, então é inadmissível essa guerra das vacinas. O Brasil precisa recuperar a capacidade de desenhar uma política indutiva na área de produção de imunobiológicos. Nós temos instituições muito importantes. Nós temos aí o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, o Tecpar, que sofreu um pouco aí, porque tentaram fazer ele carregar mais pedra do que ele consegue carregar, temos que repensar essa história. Tem lá a Fundação Ataúfo de Paiva, que é a única produtora brasileira de BCG e está com a fábrica fechada hoje. Nós estamos importando o BCG. A Fundação Ataúfo de Paiva é uma fundação privada, antiga, coitadinha. Ela precisava...
Essa é uma coisa que tinha que ser estatizada, né? Entregue para a Fiocruz, para o Butantan, para o Tecpar, sei lá para quem, né? Mas temos que repensar, dar impulso para a nossa capacidade de produção de imunobiológicos, porque cabeça nós temos, e temos possibilidades industriais também, mas precisamos caminhar nesse sentido. Então, falta Estado para decidir esse campo da produção de imunobiológicos. O que esse governo está fazendo com vacina é uma vergonha, né? Temos que apoiar a vacina da AstraZeneca, temos que apoiar a vacina da Sinovac. São vacinas que, se passarem na fase 3, serão boas vacinas. Uma vacina de uma tecnologia, uma vacina de outra tecnologia. Não vou discutir isso porque não dá tempo. Agora, o importante é, vacina tem que ser obrigatória? Eu acho que se nós tivéssemos uma epidemia mais grave do que a que nós temos hoje, eu acho que deveria ser obrigatória, porque a imunidade de rebanho diminui o número de casos e, portanto, diminui a mortalidade. Ora, nós já tivemos, essas 150 mil mortes são um crime de lesa humanidade. Morreu mais gente do que deveria morrer. É fácil olhar isso, tem várias formas de fazer isso. Morreu mais gente do que deveria morrer. Houve um genocídio. Né? Esse genocídio tem que ter resposta. Nós temos que pedir para o judiciário apurar quem que matou esse monte de gente, né? Por trás desse monte de gente morta tem políticos, governadores, presidentes, prefeitos. Nós temos que encontrar esses caras e puni-los. A sociedade exige essa punição. Não tem cabimento. E não ter vacina vai ser também digno de punição. Eu escrevo isso hoje. Hoje saiu outra matéria no Estadão sobre essa questão da vacina. Agora, o que eu acho que é importante é, veja, nesse estágio, com uma parte da população, no sul-sudeste, 25%, 30% da população já teve a doença. No norte, quase 60% já teve a doença. Não tem por que brigar para obrigar a vacinação. Eu não vejo vacinação obrigatória aí. Eu vejo a vacina. O que o Estado tem que fazer é: nós temos uma boa vacina, segura e eficaz. Quem quiser, venha tomar. Tem para todo mundo. Eu acho que esse deve ser o caminho. E eu acredito que 70%, 80% da população vai querer tomar a vacina. É só destruir as fake news, garantir que a vacina é segura e eficaz. A OMS está usando essas vacinas, outros países estão comprando essas vacinas. Então, eu não vejo razão para torná-la obrigatória nesta altura do campeonato por uma doença de baixa letalidade. Se estivéssemos no início, se tivéssemos uma doença como ébola, como febre amarela, eu tornaria essa vacina obrigatória. Vacina de criança é obrigatório, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode deixar uma criança ao azar da paralisia infantil, da difteria, do sarampo. Não tem cabimento isso, né? Criança é outro departamento, Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, adultos, eu acho que é de outro jeito que nós vamos resolver e temos que ter uma política de produção de imunobiológicos no Brasil novamente. Respondi as duas perguntas. Respondeu. E respondeu uma terceira de quebra, sem eu ter feito, que foi a que o João Campos tinha mandado. Qual é a melhor vacina para a Covid-19? Né? Você já... Aqui é passar no teste de fase 3. Perfeito. O Flávio Clemente, diz o seguinte: parabéns pela clareza de sempre. No momento, qual é a maior ameaça para o modelo de OS? A Denise, o Flávio eu não sei, não posso estar, a memória pode estar falhando, mas a Denise é uma engenheira que é aluna do mestrado lá em Curitiba, eu conheço, a Denise Batalha, pergunta, tem a ver com a pergunta do Flávio. E esses escândalos com as ONGs em todas as áreas, como evitar o desvio de dinheiro vindo do governo? Você entendeu, né? A Denise é engenheira, ela está fazendo, inclusive, um trabalho interessante, a dissertação dela, se não me engano, é sobre com respiradores. E ela, como engenheira, está desenvolvendo lá um trabalho nesse campo. O que você
diria para o Flávio e para a Denise? Bom, veja, o que é uma ONG, Denise? Uma ONG é uma organização criada pela vontade de um grupo de pessoas que cria uma associação civil sem finalidade lucrativa. Então, é isso que é uma ONG. É um grupo de pessoas que cria uma associação civil sem finalidade lucrativa. Pelo menos tem que ter mais de uma. Para fazer o quê? Para limpar o ar, você diz no estatuto o que você quer. E aí você passa a ser um prestador de serviço, de algum serviço. Pode ser um serviço comunitário, pode ser um serviço de relevância, representar pacientes portadores do vírus da AIDS, o que você quiser. Como é que alimenta de dinheiro a ONG? Prestando serviço. O Inesco faz curso, dá curso, evento, não sei o quê. As pessoas pagam, são sócias e eles se movimentam. É uma ONG. Pode virar uma OCIP, né? Pode virar uma OS. É só querer. Agora, como é que controla para não virar do mal? Veja, o homem mete a mão nessas coisas e transforma tudo em merda. Não tem jeito. Tem que controlar. Ora, a função da ONG é fazer não sei o que. Ela está fazendo não sei o que. Tem um filme aí legal. É um filme que faz uns 15 anos. Né? Você quer vender ou é por quilo? Eu acho que é o nome do filme. Que é uma crítica ao onguismo. Eu acho que cabe a crítica ao onguismo. Agora, por outro lado, uma coisa tão importante na sociedade brasileira como o Programa Nacional de DST-AIDS só existe por causa das ONGs. Foram as ONGs que mudaram a história da AIDS no Brasil. Não foi filho da puta de político nenhum, com perdão da má palavra. Os políticos não construíram a AIDS. Foi gente como Davi Capistrano trabalhando na ponta e correndo risco ao decidir distribuir medicamentos como AZT para todos os pacientes portadores do vírus da AIDS. Agora, fortalecido pela ação das ONGs. Então, ONG não é um bicho de 7 cabeças. ONG é um negócio importante. É a manifestação da sociedade. A sociedade se manifestando através de instituições sem finalidades lucrativas. Agora, as pessoas que são donas das ONGs, às vezes, utilizam as ONGs para viver. Isso é pecado? Não, não é pecado, desde que não haja desvio de dinheiro. O dinheiro que é repassado por uma instituição pública, por uma ONG, tem endereço certo, tem que ir para fazer aquilo que ela foi, para que ele foi repassado. Se a ONG não usa isso para fazer isso, está errado. Então tem que ter controle social sobre as ONGs. Como é que faz controle social? Através do Estado, Ministério Público, imprensa, Tribunal de Contas. Tem que ter controle. Então, esses escândalos que acontecem com essas ONGs por aí são fruto do descontrole do Estado. Eu, quando dou um dinheiro do Estado, tenho que verificar se aquele dinheiro foi usado naquele lugar. Qual é a maior ameaça das OS? É o descontrole. Uhum. Não é gente que desvia a finalidade da OS. Isso sempre vai existir. Mas eu tenho um monte de outras OS que são corretas. Então, tem que fiscalizar todas, e as que desviarem têm que ser fechadas, e as pessoas devem ser presas. Agora, as que fizerem o serviço certo, vão fazer o serviço certo. Existe muito problema ainda nessa história de OS, porque o marco jurídico, a segurança jurídica, tem um monte de perguntas sem respostas adequadas. Por exemplo, você teve uma ação trabalhista contra a OS. A ação trabalhista se deu porque a OS cometeu um erro no gerenciamento do contrato de trabalho. Quem deve pagar essa conta? A OS? Mas a OS não ganha dinheiro para pagar a conta. Então, quem deve pagar é o contratante. Ponto. O Estado atrasou o pagamento da OS. E aí a OS levantou dinheiro no banco, tem que pagar juros. Não pode pagar juros. Mas como? Então não paga a pessoa?
Se não paga a pessoa, quem recebe a multa? É a OS. Ah, mas multa não pode ser paga. Então, veja, então existe ainda alguns problemas de segurança jurídica nessa história. Uhum. Porém, nada que não tenha solução baseada em um pouco de bom senso por enquanto. Mas tem gente trabalhando nisso lá. O Renilson criou lá o IBROS, né? Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde. Qual é a função do IBROS? Tentar melhorar essa legislação. Temos que Bem melhorar essa lembrado. legislação. Acho que é um bom caminho que tem que ser aperfeiçoado. Bem lembrado. Você lembrou do Renilson e a gente estava começando a pensar, Gonçalo, no evento do ano que vem. E essa é a história das organizações sociais. E o IBROS, que eu também fiquei sabendo do Renilson há uns 2 anos atrás, seria uma boa convidá-lo para apresentar a experiência, como é que é e tal. Gonçalo, mais 3 perguntas só, por favor, e daí a gente caminha para o encerramento, porque de fato o tempo aqui está esgotando. E eu vou querer ler tarefa. Vai querer o quê? Ah, ler tarefa? Ah, você trouxe aí? Perfeito. Fadi Haddad, teu conhecido. Grande Gonçalo, Fábio. como vê o futuro das santas casas? Mestre Fade, bela pergunta. Eu vejo o futuro das Santas Casas no melhor lugar do mundo, como instituições de comunidade. As Santas Casas são instituições de comunidade e devem ocupar esse espaço, mas para isso elas devem deixar de ser dos seus proprietários, né? Em muitos lugares, as Santas Casas se transformaram em quintal de médico. Em muitos lugares, as Santas Casas se transformaram em quintal do partido político do prefeito de plantão. Elas têm que ser instituições de comunidade, servir a saúde pública, pública e privada, servir a saúde pública, eu acho que a saúde privada é pública também, né? Da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível, mas elas têm que ser instituições de comunidade. Como é que faz para elas serem instituições de comunidade? Essa é uma resposta que a sociedade tem que dar. Como é que elas se transformam em instituições que respondem às necessidades de Londrina? É essa a resposta. Difícil, Fábio, mas é essa a resposta. Penúltima, Marcelo pergunta: uma palavrinha rápida que você possa dar sobre a atual desinformação em saúde. Ele põe entre parênteses, dita fake news. A desinformação em saúde atingiria ou atingirá a gestão em saúde? Essa pergunta é uma pergunta que eu não estou preparado para responder, porque é um negócio novo, né? Essa coisa da fake news, né? O que é a fake news? Na verdade, a fake news é basicamente um emissor falando uma mentira apoiada em alguma parte de uma verdade. Sempre tem uma parte de verdade e aí a mentira que querem te vender. E você compra a mentira porque aceitou a verdade que está na base. Ou seja, você revelou a sua ignorância. A fake news é fruto da nossa ignorância. Quem aceita uma fake news, aceita uma ignorância. Você já deve ter recebido um monte de poesias do Fernando Pessoa. Eu vou te dizer uma coisa: nenhuma das poesias que você recebeu do Fernando Pessoa era do Fernando Pessoa. Era até coisa bonita, mas não era do Fernando Pessoa. É uma fake news. E você achou que leu uma poesia do Fernando Pessoa, uma coisa era bonita e tal, mas não é. E aí, aquele cara que manda isso vai mandar alguma outra bobagem. Então, como é que se combate fake news? Com inteligência. Não passando para frente qualquer bobagem que você recebe. Não passando para frente nada de preferência. Ponto. Né? Não passe para frente o que as pessoas querem que você passe para frente. Crie as suas notícias boas. Então, é um mundo diferente. Nós temos que aprender a se mexer nesse mundo diferente. Um mundo altamente informacional. Como é que funciona um mundo desse?
Temos que aprender a trabalhar nesse mundo. E temos que aprender a dar resposta para essa pergunta que é difícil. Eu acho que você deu uma boa pista para a resposta a essa pergunta, e principalmente nessa sua ênfase em que as pessoas que, se quisermos mesmo combater as fake news, é deixar de ser correia de transmissão de quem você nem sabe quem é, né, na maior parte das vezes. Aí a Valéria Próxima, que é na área de comunicação, mas a pergunta dela não é essa, porque ela diz: os conselhos locais, distritais e municipais de saúde poderiam ter um papel mais relevante na gestão do SUS? Falta capacitação dos representantes da comunidade, por exemplo? Como é o nome dela? Valéria Prockman. Valéria, pergunta sua é fundamental. Eu acho vital a participação social por controle social. Mas qual é o problema do controle social? O problema do controle social é que ele foi capturado pelas corporações. Os 50% de representantes do povo negociam votos, negociam a sua participação nos conselhos. Os 25% que são trabalhadores da saúde negociam votos. Os 25% que são gestores dependem. Eu acho que nós temos um fantástico e fundamental instrumento de gestão e controle social na mão, que são os conselhos. Agora, como tudo, não está acabado. Os conselhos precisam continuar evoluindo. Nós temos que continuar evoluindo junto com os conselhos. Nós temos que conseguir melhorar os conselhos. E nós temos que conseguir reduzir o poder corporativista dentro dos conselhos. Os conselhos devem estar mais voltados para a sociedade e representar de fato a sociedade. O nome da resposta para isso é dialética. Nós temos que viver isso. Nós temos que aceitar essa dificuldade e trabalhar com ela. Não é fácil, é dificílimo, mas é vivendo que nós vamos melhorar os conselhos e os conselhos vão melhorar a assistência à saúde no Brasil. Gonçalo, chegou uma outra aqui por um outro canal que eu vou ler para você. Vera Portela: os dirigentes das ONGs, OS ou CIPs precisam ser remunerados. Como resolver isso se são fiscalizados pelo Ministério Público, que não permite remuneração dos dirigentes? Alberto embaixo, dinamiza... A resposta não é difícil. Você não pode ser remunerado por ser o presidente da ONG, o diretor da ONG. Mas você pode ser remunerado. No Brasil inteiro se aceita isso quando você trabalha naquilo que você sabe fazer. Então, por ser diretor da ONG, você não pode ser remunerado. Mas por ser diretor do hospital que a ONG dirige, você pode e deve ser remunerado. Então, é diferente. A instituição sem finalidades lucrativas é uma coisa. O trabalho que ela executa é outro. E por esse trabalho, todos devem ser remunerados. Sob isso, existe pacificação no mundo jurídico. É óbvio que você sempre pode encontrar um procurador, um promotor, um juiz, alguém do Tribunal de Contas que é um idiota e que não sabe disso. Aí tem que ir conversar com eles, tem que ir dialogar, fazer um despacho interfêmures lá, para explicar para ele: olha, senhor, sabe, aqui tem uma decisão, né, tem que olhar para as decisões, né? Olha, tem aqui um acórdão do tribunal de não sei aonde, veja essa decisão, tem que estudar para levar a solução para este administrador que não sabe das coisas, mas está bem intencionado, aparentemente. Perfeito. E vale tanto como você pegou o exemplo de um dirigente de uma ONG, de uma OS, de uma fundação estatal. A fundação estatal já é diferente, mas que pode estar dirigindo, responsável por coordenar um projeto, né, por gerenciar um projeto que tenha um campo específico que não tem nada a ver com o fato de ele ser
secretário da ONG. É um trabalho que alguém tem que fazer, né? É isso aí. Posso ler? Gonçalo, segundo o meu roteiro aqui, eu teria que dizer nesse momento que a sua fala, a sua participação anima todos nós a continuar na campanha. E que nós vamos até o dia 15 de novembro. Há uma coincidência aí, quando nós marcamos 15 de novembro, nem pensamos na eleição, data do primeiro turno. Mas vai ser no dia 15 de novembro o encerramento dessa campanha. A tua participação, o teu apoio, é muito importante para nós e eu queria te dizer isso. E, como está dito aqui, você tem todo o direito de usar a palavra para sua despedida e eu queria já reforçar para todos que na próxima quinta-feira nós teremos a participação do Dr. Luiz Fernando Rodrigues, que abordará o tema Cuidados Paliativos, Estratégias para a sua capilaridade na saúde pública. O Luiz Fernando, e essa história do cuidados paliativos, Gonçalo, você, muitos talvez não saibam, não se lembram, o Gonçalo tem uma ligação forte com Londrina, né, com o Paraná, mas com Londrina por conta do projeto UNI, que existiu nos anos 90, e o Luiz Fernando era aluno naquele tempo, recém-formado, e teve também o projeto UNI daqui, apoiou a criação do Paliare, que é uma ONG que deixou de existir durante cerca de 7, 8 anos e semana passada foi reativada, né? Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a doutora Beatriz Zampar, que foi eleita presidente da ONG, e o Luiz Fernando e eu acabaram me botando também como membro do conselho consultivo dessa entidade. Mas a palavra é sua, por favor, já ficou o recado aí, o convite para que quinta-feira que vem estejam conosco novamente. Bom, primeiro eu quero me dirigir aos paranaenses que estão assistindo este nosso webinar aqui. Olha, se o Inesco morrer, vai ser uma decepção minha muito grande. Muito grande. Eu espero que vocês consigam salvar o Inesco. Precisamos de instituições como o Inesco para fazer uma saúde pública melhor no Brasil. E como o Márcio falou do Carlos Gentili de Mello, o Carlos Gentili de Mello escreveu uns 2 ou 3 livros, que na verdade eram coletâneas dos artigos dele. E no primeiro que ele escreveu, ele abre o livro colocando uma poesia de um sujeito chamado Geir Campos, que é um cara muito pouco conhecido como um poeta brasileiro. E tem pouca coisa escrita. Eu só conheço um livro do Geir Campos, que eu tenho. E nesse livro tem essa poesia chamada Tarefa, que Gentili de Mello coloca no livro dele. E eu quero ler, ela é curtinha. Então, Tarefa, Geir Campos. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros o quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros o quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros o quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando, em muitos, a noção pulsar do amargo, injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Obrigado. Gonçalo, fechou com chave de ouro. Muito obrigado. Esse poema eu conheci pelo Dr. Luiz Carlos Geolás, que era um médico carioca de Niterói, da onde o Geir Campos era, ele que apresentou a mim, ao Nelson, nos anos 80, e depois que ele faleceu, e nós, quando ficou pronto aquele prédio novo do CCS, com o dinheiro do Projeto UNI, da Quero e tal,
eu era o diretor na época, a gente está lá pintado até hoje, o poema, num mural enorme lá, a parede de 3 andares, e muita gente, eu acredito que quem para ali para ler acaba aprendendo alguma coisa. As tuas palavras foram sábias e a gente agradece mais uma vez a tua participação. E a você que está aí conosco ainda nesse horário, continue divulgando a campanha do SOS e continue participando conosco. Temos certeza, Gonçalo, que os paranaenses não vão deixar a peteca cair. Forte abraço. Falou. Tchau.